Sabe aquele dia em que o sol do Rio de Janeiro parece que abraça a gente? Aquele calor que mistura com o cheiro de comida caseira no ar, com o barulho de criança correndo na rua. Um dia comum, mas cheio de vida. Pois é, era um dia exatamente assim. E no meio daquele cenário, no coração de uma comunidade que pouca gente famosa pisa, estava ele, Cristiano Ronaldo. Mas não era o Cristiano dos estádios lotados, dos holofotes, das câmeras. Era só o Cristiano. Ele tinha acabado de sair de um evento beneficente, desses que ele faz sem avisar a imprensa. Passou a tarde inteira ali, num campinho de terra batida, jogando bola com a molecada. A camisa que ele usava, uma de algodão simples, cinza, já estava suada, manchada de poeira. Um boné preto escondia parte do rosto, e a calça jeans já conhecia dias melhores. Ele estava sem segurança, sem assessoria, sem ninguém, só ele. A gente acostumou a ver o CR7 como uma máquina, um atleta perfeito, quase um robô. Mas ali, naquele momento, ele era só um homem cansado. Um cansaço bom, sabe? Aquele que vem depois de dar risada de verdade, de se sentir útil, de se conectar com algo real. Ele sentia os músculos doendo, a garganta seca e uma fome de leão. Uma fome que não pedia pratos sofisticados, nem talheres de prata, pedia comida de verdade, comida com gosto de casa. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, ele pegou o celular. Dias antes, ele tinha visto um post no Instagram de um desses blogueiros de comida de bairro, um cara que só indicava lugar raiz. O post falava de um pequeno restaurante, um pé sujo, com orgulho, chamado Cantinho do Sabor. A legenda dizia: "Aqui a comida abraça a alma, o melhor feijão tropeiro do Rio, sem frescura." A foto mostrava um prato fumegante, generoso. Aquilo ficou na cabeça dele. Ele colocou o endereço no GPS. Era perto, umas 5 quadras dali, e ele decidiu ir a pé. Queria continuar sentindo o pulso daquele lugar. No caminho, ele via as pessoas. Um senhor sentado na cadeira na calçada, uma mulher estendendo roupa na janela, 2 jovens ouvindo funk num celular. Ninguém olhava para ele 2 vezes. Para todo mundo ali, ele era só mais um. Um gringo, talvez. Um turista perdido. E ele gostava daquilo. Gostava da sensação de ser invisível, de poder observar o mundo sem ser o centro das atenções. Finalmente, ele chegou. O Cantinho do Sabor era exatamente como na foto. Uma portinha simples, pintada de um azul já desbotado pelo sol. Uma lousa na entrada anunciava o prato do dia, virado a paulista, de R$ 18. O cheiro que saía de lá era uma promessa. Cheiro de alho fritando, de feijão cozinhando lentamente. Era o cheiro da fome dele. Lá dentro, o lugar era pequeno, com umas 6 ou 7 mesas de metal, daquelas que a gente vê em boteco. Um balcão de inox separava a cozinha do salão. Tinha uns 4 ou 5 clientes almoçando. Um pedreiro com a roupa suja de cimento, uma senhora comendo devagar, um casal de jovens conversando baixo. O ambiente era barulhento, cheio de vida. O som das colheres batendo no prato, da TV ligada num programa de fofoca, das conversas cruzadas. Cristiano respirou fundo. Era exatamente o que ele queria. Simplicidade, verdade. Ele entrou, deu um boa tarde baixo, que se perdeu no meio do barulho, e caminhou em direção ao balcão. Ele sentia o estômago roncar. Não via a hora de sentar, comer aquele prato de comida que parecia ter sido feito por uma mãe, e só descansar. Ele só queria um prato de comida e um pouco de paz. Mas ele mal sabia que naquele lugar simples, naquele dia comum, ele estava prestes a encontrar tudo menos paz.
estava prestes a enfrentar um tipo de adversário que ele nunca tinha visto nos campos de futebol. Atrás do balcão, um homem de uns 50 e poucos anos secava copos com um pano de prato encardido. Ele tinha uma expressão permanentemente amarga, daquelas que a vida esculpe com os anos. Olhos cansados, uma barba por fazer e uma carranca que parecia dizer ao mundo que ele não estava para brincadeira. Era o seu Antunes, o dono e atendente do lugar. Ele viu Cristiano se aproximar, olhou-o de cima a baixo com um desprezo visível. Viu a camisa suada, o boné, o jeito cansado. E antes mesmo que Cristiano pudesse abrir a boca, Antunes jogou o pano no balcão com força e rosnou. "O que você quer aqui?" Ele perguntou, com a voz áspera de quem fuma 2 maços de cigarro por dia. Cristiano, pego de surpresa pela hostilidade, manteve a calma. "Boa tarde, eu queria uma mesa para por favor. Queria almoçar." Antunes soltou uma risadinha seca, debochada. "Almoçar? Aqui? Olha, meu filho, acho que você errou de lugar." Ele apontou com o queixo para a rua. "Casa de caridade é para lá. Aqui a gente trabalha, a gente vende. Não dá comida de graça para quem vem sujo da rua, não." A frase caiu como uma pedra no meio do restaurante. O barulho diminuiu. O pedreiro parou de comer e olhou. A senhora baixou os olhos para o prato, constrangida. O casal de jovens ficou em silêncio, trocando olhares desconfortáveis. O ar ficou pesado. A humilhação era pública. Cristiano sentiu o rosto queimar, não de raiva, de choque, de incredulidade. Ele, que já tinha sido vaiado por 100.000 pessoas em estádios, nunca tinha se sentido tão exposto, tão diminuído. Ele tentou argumentar com a voz ainda calma, aquele sotaque português inconfundível. "Meu senhor, acho que houve um engano. Eu não quero nada de graça. Eu só quero pagar por um prato de comida." Mas seu Antunes não queria ouvir. A presença de Cristiano ali, para ele, era uma ofensa. "Engano? Engano é você achar que vai entrar no meu estabelecimento com essa aparência. Isso aqui é um lugar de família, um lugar decente. Assusta os meus clientes. Agora faz o favor de se retirar. Anda, vai embora." Ele gesticulou com a mão, como quem enxota um animal. Alguns clientes, os que estavam mais ao fundo, riram baixo, cúmplices daquela crueldade. Cristiano olhou ao redor. Viu os risos, viu os olhares desviados, viu a indiferença. Ninguém disse uma palavra para defendê-lo. Naquele momento, ele não era o CR7, o ídolo global. Ele era um ninguém, um sujo da rua. Ele sentiu uma pontada de raiva subir pela espinha. Ele poderia fazer um escândalo, poderia sacar o celular, fazer uma ligação e, em minutos, aquele lugar viraria notícia pelo motivo errado. Poderia humilhar aquele homem de volta, usar seu poder, sua fama. Mas ele olhou nos olhos cansados e cheios de amargura do seu Antunes e viu algo além da maldade. Viu um homem que talvez também já tivesse sido muito humilhado pela vida e que agora devolvia essa dor para o mundo. E Cristiano fez algo que ninguém esperava. Ele respirou fundo, baixou a cabeça por um instante e disse, com a voz tão baixa que quase não se ouvia: "O Senhor me desculpe pelo incômodo." E se virou. E foi embora. Ele caminhou para fora, deixando para trás o silêncio constrangedor e os risos que agora morriam na garganta dos outros. Ao passar pela porta, ele ouviu a voz de Antunes, triunfante: "É isso mesmo, aqui não é lugar para qualquer um." Do lado de fora, o sol do rio pareceu mais forte, mais cruel. Ele parou na calçada, sentindo o peso daquela humilhação. Era um sentimento que ele não conhecia, uma dor que não era física,
era a dor da injustiça, do preconceito que não olha no olho, que julga pela capa, pela roupa, pela aparência. E ele pensou em quantas pessoas passam por aquilo todos os dias. Quantas pessoas são expulsas, diminuídas, tratadas como lixo, sem ter uma câmera para defendê-las, sem ter uma voz para gritar. E foi ali, parado naquela calçada, com o estômago vazio e o coração pesado, que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que não tinha a ver com vingança, tinha a ver com resposta, e a resposta dele não seria dada com palavras, seria com atitude. Se você, assim como eu, sentiu um nó na garganta com essa cena e acredita que ninguém, absolutamente ninguém, merece ser julgado pela aparência, faça um favor a si mesmo e a todos nós. Comente aqui embaixo a frase que precisa ser dita todos os dias: respeito é o mínimo. Vamos mostrar a força dessa mensagem. Cristiano não foi muito longe. Ele andou até a esquina, virou a rua e parou. Ele encostou numa parede, fechou os olhos e respirou fundo, tentando organizar o turbilhão de pensamentos e emoções. A raiva inicial, aquela vontade de revidar, começou a dar lugar a uma clareza fria, quase cirúrgica. Ele pensou: se eu for embora agora, aquele homem venceu, o preconceito venceu, e a história se repetirá amanhã com outra pessoa. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Ele não ia voltar lá para brigar. Ele ia voltar para ensinar uma lição. Mas não uma lição de humilhação, uma lição de dignidade. Ele ficou ali por uns 10 minutos que pareceram uma eternidade. Pegou o celular, fez uma única e rápida ligação para seu assistente. As instruções foram curtas e precisas. Depois, guardou o aparelho e começou a caminhar de volta. Mas não para o restaurante. Ele foi para a loja de conveniência que ficava ao lado. Entrou, pegou uma garrafa d'água e, enquanto estava no caixa, perguntou ao atendente, um jovem simpático: amigo, você sabe onde eu consigo comprar umas mesas e cadeiras de plástico por aqui? Umas 10. Preciso para agora. O rapaz, sem reconhecê-lo, indicou uma loja de utilidades domésticas a 2 quadras dali. Cristiano agradeceu, pagou a água e foi. Em menos de 20 minutos, um pequeno caminhão de frete parou na frente do Cantinho do Sabor. Dele, desceram 2 homens carregando 10 jogos de mesas e cadeiras de plástico brancas. E logo atrás, vinha Cristiano, com um semblante sereno, quase indecifrável. Ele pagou os carregadores e, com a ajuda deles, começou a montar uma estrutura improvisada no calçadão, bem ao lado do restaurante. Seu Antunes, de dentro do estabelecimento, viu a movimentação e franziu a testa. O que esse maluco está aprontando agora? Resmungou para si mesmo, curioso e desconfiado. Os poucos clientes que ainda estavam lá também olhavam pela janela, sem entender nada. Foi então que um carro preto de luxo parou em fila dupla. O assistente de Cristiano desceu apressado, abriu o porta-malas e tirou de lá uma grande caixa térmica e uma bolsa. Trocou poucas palavras com o chefe, entregou a bolsa e voltou para o carro que partiu em seguida. Cristiano abriu a bolsa, estava cheia de dinheiro, maços de notas de 100 e 50 reais. Ele respirou fundo mais uma vez, como um jogador se preparando para bater um pênalti decisivo, e caminhou até a porta do Cantinho do Sabor. Ele entrou. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se viraram para ele. Seu Antunes, atrás do balcão, cruzou os braços, já preparando outra ofensa. Mas Cristiano foi mais rápido. Ele parou a uma distância respeitosa e disse, com a voz firme, mas sem agressividade: meu senhor, eu gostaria de fazer uma proposta de negócio.
Antunes riu. Proposta? Que proposta um pé rapado como você pode me fazer? Cristiano ignorou a ofensa. Ele abriu a bolsa e colocou um maço de notas de R$ 100 sobre o balcão. Eu quero comprar comida. Toda a comida que o senhor tiver pronta aí. Todas as marmitas, todos os pratos feitos, todo o seu estoque de almoço para hoje. Quanto custa? O queixo de Antunes caiu. Ele olhou para o dinheiro, depois para o rosto de Cristiano, depois para o dinheiro de novo. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora brilhavam com uma mistura de choque e ganância. Ele gaguejou. Tudo? Você tá maluco? Isso dá umas 80 quentinhas. Ótimo, respondeu Cristiano. Eu compro as 80 e pago o dobro do preço de cada uma, é só me dizer o valor. Antunes, ainda sem acreditar, fez as contas de cabeça rapidamente. Gaguejou um valor que era absurdamente alto. Sem hesitar, Cristiano contou o dinheiro e empurrou a pilha na direção dele. Aqui está. Agora, por favor, peça para alguém me ajudar a levar tudo para fora. O dono do restaurante ficou paralisado. Ele olhava para aquela montanha de dinheiro como se fosse uma miragem. Os clientes cochichavam. O pedreiro que antes o desprezara, agora o olhava com admiração. A humilhação estava mudando de lado, mas de uma forma que ninguém esperava. Com a ajuda de um dos cozinheiros, que olhava para Cristiano com um respeito reverente, eles começaram a levar as quentinhas para a estrutura que ele tinha montado lá fora. Eram dezenas delas. Virado à paulista, feijão tropeiro, bife à parmegiana. O cheiro delicioso da comida se espalhou pelo calçadão. E então, Cristiano fez o gesto final. Ele ficou de pé, atrás de uma das mesas, abriu uma das quentinhas e, com a voz alta e clara, para que todos na rua ouvissem, gritou: Pessoal, pode chegar! Almoço de graça hoje, comida boa, feita com carinho, por minha conta. Quem tá com fome é só chegar e pegar o seu. A princípio, as pessoas ficaram desconfiadas. Um morador de rua que estava sentado do outro lado da rua olhou incrédulo. Um grupo de trabalhadores de uma obra próxima parou para ver o que estava acontecendo. Uma senhora que passava com uma sacola de compras diminuiu o passo, mas quando viram Cristiano sorrindo, com um prato na mão, oferecendo genuinamente, a barreira da desconfiança se quebrou. O primeiro a se aproximar foi o morador de rua, tímido, com os olhos no chão. Cristiano entregou uma quentinha e um refrigerante para ele. Bom apetite, meu amigo. O homem agradeceu com a voz embargada e se sentou num canto para comer, como se aquele fosse o maior banquete de sua vida. Depois dele, vieram os trabalhadores da obra. Vieram catadores de material reciclável. Veio a senhora das compras. Veio uma mãe com 2 filhos pequenos. Em poucos minutos, uma fila se formou. Uma fila de gente humilde, trabalhadora, gente que muitas vezes é invisível para o resto da cidade. E para cada um deles, Cristiano entregava um almoço e uma palavra de carinho. Ele não era mais um superstar. Ele era um deles, servindo-os. E a cena era tão poderosa, tão inesperada, tão cheia de uma beleza crua, que alguém, inevitavelmente, sacou um celular e começou a gravar. A cena era surreal. No meio de uma calçada movimentada do Rio de Janeiro, um homem de boné e camisa simples distribuía dezenas de quentinhas para uma fila crescente de pessoas. A alegria no rosto de quem recebia a comida era contagiante. Era uma festa improvisada, um banquete da solidariedade, e ninguém ali, absolutamente ninguém, ainda sabia quem era o benfeitor misterioso. Para eles, era apenas um anjo que apareceu na hora do almoço. Enquanto isso, dentro do cantinho do sabor, o ambiente era de velório.
O restaurante, antes barulhento, estava completamente vazio. Todos os clientes tinham saído, atraídos pela comoção do lado de fora. Seu Antunes estava parado na porta, como uma estátua de sal, os olhos arregalados, assistindo àquela cena inacreditável. O dinheiro que Cristiano tinha lhe dado estava sobre o balcão, intocado. Parecia queimar. Cada sorriso que ele via no rosto das pessoas lá fora era como uma facada em seu orgulho. Ele não entendia. Porque aquele homem que ele tinha humilhado estava fazendo aquilo. A resposta para a pergunta dele e do resto do mundo veio da voz de uma criança. Um menino de uns 8 anos que tinha ganhado uma quentinha da sua mãe olhava fixamente para o rosto do homem que o servia. Ele franziu a testa, apertou os olhos, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Ele conhecia aquele rosto de algum lugar, dos pôsteres em seu quarto, dos jogos de videogame, da TV. De repente, a ficha caiu. Os olhos do menino se arregalaram e ele gritou com toda a força dos seus pulmões, uma frase que mudou tudo. Mãe, mãe, olha, é o Cristiano Ronaldo, é o robozão, eu juro, é ele. A mãe do garoto riu. Que isso, meu filho, tá maluco? Mas ela olhou de novo, e de novo. O homem tirou o boné por um segundo para enxugar o suor da testa, e então não havia mais dúvida. Aquele perfil, aquele sorriso, aquele sotaque quando ele dizia, de nada, campeão. Era ele. Era Cristiano Ronaldo. O grito do menino funcionou como um estopim. A pessoa que estava gravando com o celular deu um zoom no rosto dele. A multidão, que antes só estava curiosa, agora entrou em frenesi. É ele mesmo, é o Cristiano. Não acredito, é o CR7. Os celulares se multiplicaram. Em segundos, dezenas de pessoas estavam gravando, tirando fotos, tentando chegar mais perto. O vídeo original, aquele primeiro, tremido, já estava no WhatsApp. Em menos de 1 minuto, foi parar no Twitter. Em 5 minutos, já tinha sido retuitado por um jornalista esportivo famoso. Em 10 minutos, estava nos portais de notícia. A legenda era sempre a mesma. Inacreditável. Cristiano Ronaldo é humilhado em restaurante no Rio e dá a melhor resposta possível. A notícia explodiu como uma bomba. A rua, antes tranquila, começou a lotar. Chegaram curiosos, fãs, repórteres de pequenas mídias. A aglomeração virou um evento, e no centro de tudo, Cristiano continuava lá, agora cercado por uma multidão, mas ainda tentando entregar as últimas quentinhas. Ele parecia um pouco assustado com a repercussão, mas não perdeu a compostura. Ele continuou servindo até a última marmita acabar. Seu Antunes assistia a tudo paralisado. O sangue tinha sumido de seu rosto. As pernas tremiam. Ele finalmente entendeu. O homem que ele tinha chamado de sujo da rua, de pé rapado, era um dos homens mais famosos e ricos do planeta. E ele não só o tinha expulsado, ele o tinha humilhado na frente de todos. A dimensão do seu erro o atingiu com a força de um trem. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele se encostou na parede, sentindo o ar faltar, as mãos suando frio. A vergonha era tão grande, tão avassaladora, que ele sentiu vontade de desaparecer. A cena era um contraste perfeito. Do lado de fora, uma celebração. Uma multidão exaltando a atitude de um ídolo. Do lado de dentro, um homem sozinho, destruído pelo peso do próprio preconceito. O mundo inteiro, através das telas dos celulares, assistia àquela reviravolta em tempo real. A história não era mais sobre um almoço negado, era sobre dignidade, sobre humildade e sobre como uma única atitude pode expor o melhor e o pior da natureza humana.
Se essa reviravolta te deixou sem palavras e te fez acreditar que as melhores respostas são dadas com atitudes e não com gritos, espalhe essa mensagem. Compartilhe essa história com alguém que precisa ver que a verdadeira grandeza está na humildade. Vamos fazer essa corrente do bem chegar mais longe. A multidão estava eufórica. Todos queriam um pedaço de Cristiano Ronaldo, um autógrafo, uma selfie, um aperto de mão. Mas ele, com a ajuda de 2 policiais que chegaram para organizar a situação, conseguiu abrir um pequeno caminho. Ele não foi embora. Ele tinha uma última coisa a fazer. Com o olhar calmo e determinado, ele caminhou em direção à porta do Cantinho do Sabor. A multidão silenciou, antecipando o confronto. Todos esperavam que ele fosse entrar, apontar o dedo, humilhar o dono do restaurante na frente das câmeras. Era o que a maioria faria. Era a vingança que a história parecia pedir. Cristiano parou na entrada. Seu Antunes estava encolhido atrás do balcão, pálido como cera. Quando viu Cristiano se aproximar, ele fechou os olhos, como um condenado esperando o golpe final. Mas o golpe nunca veio. Cristiano não levantou a voz. Ele não fez acusações. Ele falou em um tom tão calmo e baixo que apenas Antunes e as pessoas mais próximas podiam ouvir. Sua voz era suave, mas cada palavra pesava uma tonelada. Meu senhor, ele começou. Eu não vim aqui para brigar. Eu só queria te dizer uma coisa. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos do homem que minutos antes o tinha tratado como lixo. Hoje, o Senhor me julgou pela minha roupa, pela minha aparência. O Senhor não me deu a chance de dizer quem eu era, e isso dói. Ele continuou. Mas o mundo, meu amigo, ele dá muitas voltas. Amanhã pode ser seu filho, sua filha, ou até o Senhor mesmo, precisando de uma ajuda, de um copo d'água, e sendo julgado da mesma forma por alguém. Pense nisso, a gente sempre colhe exatamente aquilo que a gente planta. O silêncio na sala era absoluto. Era possível ouvir a respiração das pessoas. Seu Antunes não conseguiu sustentar o olhar. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Lágrimas de vergonha, de arrependimento, de uma vida inteira de amargura, desmoronando em um único instante. Cristiano então tirou um envelope branco do bolso de trás da calça. Ele o colocou suavemente sobre o balcão, em cima da pilha de dinheiro que ainda estava lá. Eu não quero o seu restaurante, disse ele, e não quero o seu mal. Eu só quero que o senhor aprenda uma lição. Ele se virou para sair, mas parou e olhou para Antunes uma última vez. Lembre-se sempre disto, respeito é o mínimo. E então ele foi embora, abrindo caminho pela multidão, que agora o aplaudia não pelo jogador que ele era, mas pelo homem que ele se mostrou ser. Um aplauso respeitoso, emocionado. Quando Cristiano já estava longe, seu Antunes, tremendo, pegou o envelope. Suas mãos suadas quase o rasgaram. Com dificuldade, ele o abriu. Dentro não havia uma carta de ameaça, nenhuma notificação judicial. Havia um cheque e um pequeno bilhete. O bilhete, escrito em caneta com uma letra firme, dizia: use este dinheiro para reformar o seu restaurante, mas principalmente para reformar o jeito que o Senhor enxerga as pessoas. Assinado, um amigo. Antunes olhou o valor no cheque. Era uma quantia exorbitante. Daria para comprar 3 restaurantes como o dele. Aquele gesto de generosidade, vindo da pessoa que ele mais tinha ofendido, foi o que finalmente o quebrou. Ele desabou numa cadeira, o rosto entre as mãos, e começou a chorar. Um choro convulsivo, alto, de uma alma que se partia e se refazia ao mesmo tempo.
Uma das cozinheiras, uma senhora negra de meia-idade que tinha assistido a tudo em silêncio, se aproximou. Ela colocou a mão no ombro dele e disse com a voz mansa: "Calma, patrão. A gente erra. O importante é que hoje o senhor teve a chance de aprender. E essa é uma bênção." A notícia do cheque e do bilhete vazou para a imprensa minutos depois. Se a atitude de Cristiano já era heróica, aquele último ato o elevou a um patamar quase santo. A história não era mais sobre um jogador de futebol. Era uma parábola moderna sobre perdão, empatia e a capacidade humana de transformar o mal em bem. Naquele dia, no Cantinho do Sabor, não foi só o dono que mudou. Foi o mundo inteiro que parou para pensar. O que aconteceu depois daquele dia foi uma avalanche. A história do Ronaldo Simples, como ficou conhecido o episódio, dominou o noticiário não só no Brasil, mas no mundo. Programas de TV na Europa, portais de notícia na Ásia, jornais nos Estados Unidos, todos contavam a mesma história. Não era sobre futebol, era sobre humanidade. A atitude de Cristiano gerou um debate nacional sobre o preconceito silencioso, aquele que acontece todos os dias nas filas, nos restaurantes, nos ônibus. O preconceito contra os invisíveis, contra quem parece simples demais. A hashtag Ronaldo Simples ficou em primeiro lugar nos Trending Topics globais por 48 horas seguidas. Celebridades, atletas, políticos, pessoas comuns, todos comentavam. Neymar postou uma foto dos dois juntos com a legenda: "Gigante dentro e fora de campo, orgulho de você, irmão." Messi, seu eterno rival, tuitou: "Futebol tem muitos ídolos, a humanidade precisa de mais exemplos, respeito." O Cantinho do Sabor fechou por uma semana. Quando reabriu, estava diferente. Uma nova pintura, mesas novas, um ambiente mais claro, mas a maior mudança não era visível, era na alma do lugar. Seu Antunes demitiu-se da função de atendente, passando o bastão para um jovem da comunidade, sobrinho da cozinheira que o consolou. Ele ficou apenas na gerência, nos fundos. No primeiro dia da reabertura, ele ofereceu um almoço gratuito para todos, com uma placa na porta que dizia: "Um pedido de desculpas a todos que um dia não se sentiram bem-vindos aqui. A casa mudou." Numa rara entrevista coletiva, um repórter conseguiu furar o bloqueio e perguntar diretamente a Cristiano: "Ronaldo, você é um dos atletas mais ricos do mundo. Poderia ter ignorado, processado, destruído aquele homem. Por que você escolheu responder com aquele gesto de generosidade?" Cristiano olhou para o repórter, deu um sorriso cansado e respondeu, com a frase que se tornaria o resumo de toda a história: "Porque um prato de comida pode não mudar o mundo, mas pode mudar o dia de alguém. E respeito, meu amigo. Respeito é o mínimo." A história poderia ter terminado aí, mas a beleza das grandes histórias é que elas têm um eco. Meses depois, longe dos holofotes, Cristiano Ronaldo voltou ao Rio de Janeiro. De novo, vestido de forma simples, sem alarde. E ele foi ao mesmo lugar. O Cantinho do Sabor agora estava sempre cheio. Tinha virado ponto turístico. Na parede, emoldurado, estava o cheque que ele deu com a frase: "O cheque que nos ensinou a ver." Ele entrou. O novo atendente, um rapaz jovem, humilde e sorridente, o recebeu com um brilho nos olhos. "Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. Mesa para um?" Cristiano sorriu. "Sim, por favor." Ele se sentou numa mesa no canto. O cardápio era o mesmo, a comida ainda tinha o mesmo cheiro de casa. Ele pediu o prato mais simples: arroz, feijão, bife e batata frita. Enquanto comia, em paz, ele observava o movimento.
Via pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, comendo juntas, conversando. O ambiente era de alegria, de respeito. Seu Antunes saiu da cozinha, o viu, e apenas acenou com a cabeça de longe, um gesto tímido de gratidão. Cristiano acenou de volta com um sorriso discreto. Não precisavam de palavras. A cena final, se fosse um filme, seria essa: Cristiano terminando seu prato, satisfeito. Do lado de fora, o sol do rio se pondo, pintando o céu de laranja. E uma narração suave diria: às vezes, não é o craque que precisa marcar um gol para mudar o jogo. Às vezes, é só o ser humano que decide não se calar diante da injustiça. E ao fazer isso, ele não muda apenas o placar, ele muda o campo inteiro. A verdadeira vitória de Cristiano Ronaldo não foi na Champions League, nem na Copa do Mundo. Foi ali, numa tarde quente no Rio de Janeiro, quando ele nos lembrou que a maior riqueza que alguém pode ter não está na conta bancária. Está na capacidade de tratar todo e qualquer ser humano com dignidade. E agora, eu pergunto a você que me acompanhou até aqui: essa história te tocou? Se você também acredita que todos, sem exceção, merecem ser tratados com dignidade, se você acredita que a mudança começa em cada um de nós, então faça essa mensagem ecoar. Deixe seu comentário aqui embaixo com a frase que resume tudo: respeito é o mínimo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. Porque o mundo precisa de mais exemplos e menos julgamentos. Sabe, tem histórias que a gente ouve e que são como um soco no estômago. Não um soco de violência, mas um soco de realidade. Daqueles que tiram o nosso fôlego por um segundo e nos obrigam a olhar para dentro. A história do Cristiano Ronaldo naquele restaurante simples no Rio de Janeiro é uma dessas. Quando eu terminei de acompanhar esse relato, a primeira coisa que eu senti foi aquele famoso nó na garganta. E eu parei para pensar: por que essa história, mesmo sendo tão simples, mexe tanto com a gente? A resposta, eu acho, é porque, no fundo, todos nós já estivemos, de alguma forma, na pele de um dos personagens. Talvez nunca tenhamos sido expulsos de um restaurante, mas quem nunca se sentiu julgado pela roupa que vestia? Quem nunca foi diminuído por um olhar torto, por uma palavra atravessada de alguém que não sabia nada da nossa vida, da nossa luta, do nosso cansaço? Quem nunca se sentiu invisível? O que aconteceu com o Cristiano ali foi um microcosmo do que acontece todos os dias, em todas as esquinas do Brasil e do mundo. É o jovem de boné e bermuda que é seguido pelo segurança dentro da loja. É a mulher que é julgada como fácil pela roupa que usa. É o trabalhador com a mão suja de graxa que ninguém quer sentar perto no ônibus. É o preconceito nosso de cada dia, muitas vezes silencioso, mas que corta a alma como uma navalha. A genialidade dessa história está em usar uma figura como o Cristiano Ronaldo para expor essa ferida. Porque se isso acontece com ele, um dos homens mais ricos, famosos e poderosos do planeta, o que não acontece com o João, com a Maria, com o José, que não tem fama, não tem dinheiro, não tem uma câmera de celular para defendê-los? A humilhação que ele sofreu serviu como um espelho para a nossa sociedade. E o que vimos refletido nesse espelho não foi bonito. Vimos a cara do nosso próprio preconceito. Mas a história não para na dor. E é aí que ela se torna uma aula. A reação dele é o ponto de virada. Pense bem, o que 99% das pessoas fariam naquela situação, ainda mais tendo o poder que ele tem? Iriam para o barraco. Iriam gritar, xingar, sacar o celular, expor o dono do restaurante ao ridículo. Iriam usar o poder para esmagar.
Seria uma vingança compreensível, talvez até justificada aos olhos de muitos. Mas não seria transformadora. Cristiano escolheu um caminho diferente. O caminho da dignidade. A pausa de 10 minutos que ele fez na esquina, antes de agir, é talvez a lição mais importante de todas. Naquele silêncio, ele não deixou a raiva falar mais alto. Ele não reagiu com o instinto, com o fígado. Ele respondeu com a inteligência, com o propósito. Ele transformou o veneno da humilhação no antídoto da generosidade. Comprar toda a comida e distribuir de graça não foi um ato de exibicionismo. Foi um cheque-mate moral. Ele não disse, eu sou rico e você é pobre. Ele disse, a comida que você me negou, eu vou dar para quem realmente precisa, e vou fazer isso na sua porta, não para te humilhar, mas para te ensinar. Ele mudou completamente a dinâmica de poder. Ele tirou do seu Antunes a única coisa que ele achava que tinha, o poder de diminuir os outros. E o confronto final, aquilo foi poesia. Sem gritos, sem acusações. Apenas a verdade, dita com uma calma que desarmaria qualquer exército. Hoje você me julgou pela roupa. Amanhã pode ser seu filho. Essa frase é um soco de luva de pelica. Ela não ataca, ela convida à reflexão. E o cheque? O cheque não foi um pagamento, foi uma libertação. Ao dar o dinheiro para a reforma, ele estava dizendo, eu não quero nada de você, nem o seu mal, nem o seu dinheiro, eu te dou a chance de ser melhor. Ele não só venceu a batalha, ele venceu a guerra sem disparar um único tiro de ódio. Ok, a história é linda, emocionante, mas como a gente traz isso para a nossa realidade? Nós não temos a conta bancária do Cristiano Ronaldo para comprar restaurantes, mas a lição não está no dinheiro, está na atitude, e isso todos nós temos. A pausa estratégica. A primeira lição prática é aprender a arte de não reagir por impulso. O mundo hoje é feito de reações instantâneas. Uma mensagem atravessada no WhatsApp, um comentário maldoso no Instagram, uma fechada no trânsito. E a nossa primeira vontade é revidar na mesma moeda, com a mesma intensidade. A lição do Cristiano é: respire, afaste-se por 5 minutos. Dê uma volta, deixe a adrenalina baixar. Uma resposta pensada é sempre infinitamente mais poderosa e eficaz do que uma reação visceral. Pergunte-se: qual é o meu objetivo aqui? É ganhar a briga ou resolver o problema? Isso muda tudo. A dignidade como escudo. Ninguém pode tirar a sua dignidade a menos que você a entregue. Quando alguém te humilha, te ofende, a pior coisa que você pode fazer é descer ao nível daquela pessoa. É entrar no chiqueiro para brigar com o porco. Você vai se sujar e o porco vai adorar. Manter a postura, a calma, o respeito próprio, mesmo sob ataque, é a sua maior arma. É dizer, sem palavras, o seu veneno não me atinge. Eu sou maior do que a sua pequenez. O combate ao julgamento de capa. Todos nós, em algum momento, somos o seu Antunes. Sim, é duro admitir, mas é verdade. Nós julgamos. Vemos alguém e em 3 segundos criamos uma história inteira sobre aquela pessoa na nossa cabeça com base na roupa, no sotaque, na tatuagem, no jeito de andar. A lição aqui é um exercício diário de consciência. Quando você se pegar fazendo isso, pare, force-se a pensar. O que eu realmente sei sobre essa pessoa? Absolutamente nada. E mais importante, quando você vir alguém sendo vítima desse preconceito, seja a voz que defende, seja a pessoa que diz, opa, espera aí, não é bem assim. Não precisa ser um herói de capa, às vezes, basta um olhar de reprovação para o agressor e um sorriso de apoio para a vítima.
A transformação da dor em propósito. Todos nós passamos por momentos ruins, por decepções, por injustiças. A tendência é ficar remoendo aquela dor, se sentir uma vítima. Cristiano nos mostra que podemos ser alquimistas das nossas próprias dores. Ele pegou uma experiência profundamente negativa e a transformou em um evento de aprendizado em massa, em um ato de solidariedade. Na nossa vida, pode ser pegar a dor de uma demissão e transformá-la na coragem para abrir o próprio negócio. Pode ser usar a experiência de uma doença para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. É perguntar: o que essa dor pode me ensinar? Como eu posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor ou para ajudar alguém? E por fim, a lição que amarra tudo isso. A frase que Cristiano Ronaldo disse e que se tornou o coração pulsante dessa história é de uma simplicidade desconcertante. Respeito é o mínimo. Não é um favor, não é um bônus, não é algo que as pessoas precisam merecer por estarem bem vestidas ou por terem um carro do ano. É o ponto de partida, é a base sobre a qual qualquer relação humana saudável é construída. É o alicerce de uma sociedade que funciona, e infelizmente, em um mundo tão barulhento e dividido, o mínimo se tornou artigo de luxo. Essa história nos lembra que a verdadeira força não está em gritar mais alto, em ter mais dinheiro ou em humilhar quem nos ofende. A verdadeira força está na calma, na dignidade, na capacidade de enxergar a humanidade no outro, mesmo quando ele não consegue enxergar a sua. Está em escolher ser luz quando o mundo te oferece escuridão. Cristiano Ronaldo, naquele dia, não marcou um gol de placa, ele marcou um gol de alma e nos convidou a jogar no mesmo time, o time dos que acreditam que a mudança começa com um gesto, com uma palavra, com a decisão diária de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Agora, a bola está com você. Se essa reflexão fez sentido, se essa história tocou seu coração e te fez pensar, então me ajude a espalhar essa mensagem. Não guarde isso só para você. Deixe o seu like aqui no vídeo para eu saber que estamos conectados nessa mesma sintonia. Compartilhe essa história com pelo menos uma pessoa que você ama, alguém que precisa ouvir que a gentileza ainda é a maior força do universo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente vai continuar trazendo histórias que nos fazem pensar, crescer e acreditar num mundo melhor. E o mais importante de tudo, use o poder da sua voz. Comente aqui embaixo a frase que precisa virar o nosso mantra diário. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa verdade e mostrar que somos muitos no time da dignidade. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.